Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os anticoncepcionais mais comuns na sociedade, que são os métodos de barreira, ao qual destaca-se a camisinha feminina, o diafragma e a camisinha masculina. O uso de preservativos, ele reduz de forma confiável o risco de infecções sexualmente transmissíveis, previne contra a gravidez indesejada e possui baixo custo na maioria dos métodos contraceptivos. Iniciando com a camisinha feminina, esse preservativo ele é uma bolsa com anel interno e externo. O anel interno ele é inserido na vagina e o anel externo permanece fora e recobre o períneo. O preservativo ele não deve ser colocado mais de 8 horas antes da relação sexual e é imprescindível que antes de qualquer relação ou escolha do melhor método, principalmente as mulheres, procurem um médico ou ginecologista para maiores orientações. Converse com o seu parceiro, use o preservativo com segurança e oriente outras mulheres. Sobre a eficácia, a camisinha feminina ela possui mais de 50% de eficiência se usada de forma correta e segura, além de ser um método que previne contra as ISTs. Mesmo a camisinha feminina sendo um ótimo método contraceptivo, ela também possui índice de falha que varia entre 5 a 20%, com grande chance de ruptura quando ela é colocada de forma errada. A camisinha feminina ela é indicada para mulheres com vida sexual ativa, para aquelas que desejam a prevenção de uma gravidez não planejada e principalmente para evitar a contaminação pelas infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. Para colocar a camisinha feminina, é muito importante que a mulher encontre uma posição confortável. Pode ser em pé, com a perna em cima de uma cadeira, sentada com os joelhos afastados, agachada ou deitada. No passo 1, a mulher vai segurar a camisinha com o anel externo pendurado para baixo, como mostra na imagem. No passo 2, aperte o anel interno e introduza na vagina com o dedo indicador e empurre a camisinha o mais fundo possível, onde a camisinha ela deve recobrir todo o colo do útero. No passo 3, o anel externo ele deve ficar uns 3 centímetros para fora da vagina. Não estranhe, pois essa parte que fica para fora ela serve para aumentar a proteção. Durante a penetração, o pênis e a vagina se alargam e então a camisinha se ajusta melhor. E no último passo, até que você e o seu parceiro tenham segurança, guie o pênis dele com a mão para dentro da sua vagina. Com o vai e vem do pênis, é normal que a camisinha se movimente. Se você sentir que o anel externo está sendo puxado para dentro, segure ou coloque mais lubrificante. Uma vez terminada a relação, retire a camisinha apertando o anel externo. Torça a extremidade externa da bolsa para garantir a manutenção do esperma no interior da camisinha. Puxa para fora delicadamente. Na hora de retirar a camisinha feminina, de preferência esteja na posição deitada. Segure e rode o anel maior que está para fora da vagina, tomando cuidado para que as secreções não vazem. Puxe para fora delicadamente como se fosse um absorvente interno, dê um nó e jogue fora. A camisinha feminina ela não possui muitas contraindicações, o que se torna um ponto muito positivo, sendo apenas a alergia ao látex, que é o material que é feito a camisinha, que mulheres alérgicas são contraindicadas ao uso. Além de todas essas informações, é muito importante lembrar de usar a camisinha feminina desde o começo do contato entre o pênis e a vagina. Usar a camisinha feminina mais de uma vez não previne contra ISTs e gravidez. E nunca, jamais, abrir a camisinha feminina com os dentes ou outros objetos que possam danificá-la e assim alterar o seu efeito. Agora abordando sobre o segundo método contraceptivo, o diafragma. Ele é um método de barreira que tem como objetivo impedir que o espermatozoide entre em contato com o óvulo, evitando a fecundação e, consequentemente, a gravidez. Esse método contraceptivo ele consiste em um anel flexível, ele é envolto por uma camada fina de silicone ou borracha, que deve ter o diâmetro adequado ao tamanho do colo do útero, e por isso é muito importante que a mulher consulte o ginecologista para que seja feito o exame do toque e assim possa ser indicado o diafragma mais adequado. Sobre sua eficácia, o diafragma possui mais de 60% de eficiência, além disso possui entre baixo e médio custo. Sobre o índice de falha, o diafragma ele possui entre 5 a 20% de chance de falhar, além de que ele também possui grande chance de ruptura quando colocado de forma errada. O uso do diafragma ele é indicado para mulheres que não apresentem infecção na vagina ou colo uterino
Ele é muito fácil de ser utilizado, por isso é muito indicado por ginecologistas e também indicado para mulheres com vida sexual ativa. O diafragma, ele é bastante simples de ser colocado e deve-se colocar ele cerca de 15 a 30 minutos antes da relação sexual, sendo recomendado sempre utilizar um gel espermicida, seguindo os seguintes passos. Primeiro, colocar o gel espermicida no diafragma e dobrá-lo com a parte redonda para baixo. Depois, introduzir o diafragma na vagina com a parte redonda para baixo, empurrar o diafragma e ajustá-lo para ficar corretamente colocado. Em alguns casos, a mulher pode colocar um pouco de lubrificante para facilitar a colocação do diafragma. Após a relação sexual, esse contraceptivo deve ser retirado após cerca de 6 a 8 horas, pois é o tempo médio de sobrevivência dos espermatozoides. No entanto, é importante ressaltar que a mulher não deve deixar por mais tempo, pois caso contrário pode haver o favorecimento de infecções. O diafragma ele não é indicado quando a mulher apresenta alguma alteração no útero, como prolapso, ruptura uterina ou alteração na posição, ou quando possui a musculatura da vagina mais fraca, pois nesses casos o diafragma pode não ficar posicionado corretamente e, portanto, não ser eficaz. Além disso, o uso desse método contraceptivo não é indicado para mulheres virgens ou que tenham alergia ao látex, além de não ser recomendado durante o período menstrual, pois pode haver acúmulo de sangue no útero, favorecendo o desenvolvimento de inflamação e infecção. E sobre o terceiro e último método contraceptivo de barreira, a camisinha masculina é o único método contraceptivo masculino reversível, além do coito interrompido, que tem taxas maiores de fracasso contraceptivo. O preservativo masculino ele deve ser colocado antes da penetração. Sua ponta deve ser estendida cerca de 1 centímetro além do pênis, que é para armazenar o esperma. A eficiência da camisinha masculina, ela possui mais de 80% de eficácia, além de também ser um método contraceptivo que previne contra as infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. O índice de falha da camisinha masculina, ela varia entre 3 a 20%, com grande chance de ruptura quando colocada de forma errada. A indicação da camisinha masculina é para todos os homens que possuem vida sexual ativa, usando um método que atua na prevenção de STs e evita a gravidez não desejada. Para colocar a camisinha masculina, abra a embalagem com cuidado, nunca com os dentes, para não furar a camisinha. Coloque a camisinha somente quando o pênis estiver ereto. No passo 1, aperte a ponta para retirar o ar e desenrole a camisinha até a base do pênis. Só use lubrificante à base de água e evite vaselina e outros lubrificantes à base de óleo. No passo 2, após a ejaculação, retire a camisinha com o pênis duro, fechando com a mão a abertura para evitar que o esperma vaze na camisinha. E por fim, dê um nó no meio da camisinha e jogue no lixo. Nunca use a camisinha mais de uma vez, pois usar a camisinha 2 vezes não previne contra doenças e gravidez. E sobre a contraindicação, além de todas as vantagens de se usar a camisinha masculina, ela é um método contraceptivo que não possui nenhuma contraindicação, sendo um método bastante seguro de ser utilizado. Então, pessoal, finalizamos por aqui o nosso vídeo sobre os métodos contraceptivos mais comuns na sociedade, que são os métodos de barreira. Esse projeto ele é elaborado por 3 estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, do curso de Medicina, com o apoio da PROAF e da Universidade Promotora de Saúde. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.